Olá, pessoal, muito boa noite, muita paz a todos, muita luz. Dando sequência, então, à nossa aula sobre como navegar nas estrelas, né? A pergunta é a seguinte: nós vimos ontem, né, a grande dificuldade que é andar no espaço, né? Só mesmo o desenvolvimento de uma nova visão avançadíssima e aprofundada do espaço, né, do tempo, da estrutura da matéria, tudo isso daí, né, envolvendo os aspectos da natureza biológica dos nossos corpos, como é que poderíamos navegar nas estrelas, né, e superar essas distâncias interestelares? Vocês viram ontem que mesmo que nós superemos a velocidade da luz, né, por 10 vezes, isso ainda não é nada para fazer uma viagem interestelar e fazer investigação interestelar no espaço. É uma coisa que fica extremamente complicada mesmo assim. Teria que ser algo muito mais sofisticado do que isso. Então a pergunta é, será que os ETs têm essa tecnologia? Né? Tem essa tecnologia de transporte? Então, nós vamos falar aqui de uma coisa que na física quântica, agora nós vamos para a física quântica, nós vamos sair da teoria da relatividade e a gente vai para a física quântica. Na física quântica, sempre existiu paradoxos, assim, entre aspas, vamos dizer, que violava as leis da teoria da relatividade. Eu quero que vocês entendam uma coisa, são duas coisas muito importantes que vocês precisam entender em termos de ciência hoje, aqui na Terra. A ciência hoje é assim, né? A nossa física, chamada mecânica newtoniana, né? Ela é uma ciência que foi estudar simplesmente os fenômenos espaciais, os fenômenos grandes. Na verdade, toda a física newtoniana ela foi construída para se entender os astros. Não sei se vocês sabem. Tá? Então, o Isaac Newton queria saber por que a Lua não cai na Terra. Isaac Newton queria saber por que a Terra não cai no Sol. Por que esse sistema mecânico tão perfeito fica existindo e movimentando sem parar por bilhões de anos? Que força que é essa? Que máquina é essa? Que leis são essas da natureza? Tá ok? Então, a partir desse estudo, né, da mecânica que começa lá com Isaac Newton, claro que Isaac Newton está centrado em, antes dele, de outros grandes cientistas, que é Galileu Galilei. Tá? O Galileu Galilei é anterior a Newton, ele faz a base, toda uma base do estudo do movimento, né, da ideia da aceleração da gravidade, todas essas coisas foram feitas por Galileu. Tá ok? Outro cara extremamente importante antes de Newton, né, é Johannes Kepler. Kepler vai estudar durante anos as tábuas, né, de um grande astrônomo da época que fez toda uma observação astronômica durante mais de 50 anos sobre o movimento de Marte no céu e de outros planetas também. Então, ao estudar essas tabelas, ele precisava fazer uma lei que explicasse os movimentos de Marte. Tá? Então, foi aí que, presta bem atenção, Kepler, né? Por isso que eles estão lançando sondas com o nome Kepler, né? Ok? Sonda Cassini, que foi lá para os anéis de Saturno, porque o Cassini foi um astrônomo que estudou e detalhou com bastante profundidade os anéis de Saturno. Né? Tem o telescópio Weber, que eles estão lançando agora, né? Sofisticadíssimo, que vai lançar daqui, acho que o maior telescópio do mundo. Eles vão lançar agora no espaço, é 10 vezes mais poderoso que o Hubble no espaço. Tá? Vão colocar ele numa órbita entre Terra e Marte.
Eles não vão colocar o telescópio em órbita da Terra, eles vão colocar em órbita do Sol. Uma órbita estacionária para nós aqui, mas ele vai ficar longe, uma puta tarefa. Você precisa de motor nuclear, tudo, né? Não vai depender de luz solar, né? Os caras é um puta telescópio, né? Bom, então Kepler, né, fez as suas 3 teorias. Kepler chegou à conclusão que necessariamente, jamais, presta atenção, jamais, quando você tem um corpo gravitando o outro corpo, olha só, isso é muito interessante. Quando você tem um corpo gravitando o outro corpo, jamais você terá uma órbita esférica ou circular. Sempre a órbita será elíptica. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Isso os caras não sabiam anteriormente. Antes de Kepler, não. Tá? E o próprio Kepler, por exemplo, ele era um religioso assim. Ele adorava, achava que Deus era uma criatura perfeita. E o círculo, ou a circunferência, era a forma geométrica mais perfeita que existia no universo. Ele ficou indignado porque ele não conseguia fazer as órbitas de Marte se encaixar num círculo perfeito. Em hipótese alguma. Isso fez ele sofrer muito, porque ele teve que romper com as convicções religiosas dele, místicas dele, para aceitar uma realidade que contrariava totalmente a sua visão mística de mundo e religiosa de mundo. Portanto, os astros sempre vão girar em forma elíptica através de outro corpo. Essa é a primeira lei do Kepler. Isso já é uma quebra de paradigma muito grande, sabe? Né? Porque o anterior a ele, o Copérnico, que simplesmente criou o sistema heliocêntrico, para eles as órbitas eram todas circulares. Ok? Ao redor do Sol. E aí, quando você for estudar com mais detalhe, viu que esse é um problema. A segunda lei, né, é uma lei complicada para a cabeça de vocês, mas é que vai dizer que tem uma força de atração gravitacional ao Sol, tem uma força oculta. Né? Aí é que Newton vai trabalhar. Tem uma lei que diz o seguinte, ó, se eu tenho um intervalo de tempo, presta atenção, se eu tenho aqui o ponto, o astro está indo nesse sentido aqui, ó, numa órbita assim. Se aqui eu tenho o ponto T1 e aqui eu tenho o ponto T2, tá? E aqui eu tenho uma área 1. Vamos supor que eu tenho outro setor aqui, ó, dessa elipse, onde eu tenho, vamos supor, T3 e T4. E aqui eu tenho uma área A2. Né? Ó, eu posso chamar de delta T 21, T2 menos T1. Tá? E posso chamar de delta T 4 menos 3, né? 4, 3, de T4 menos T3. Ok? Se, presta atenção, o intervalo de tempo desses dois setores forem iguais, isso é complicado para a cabeça de vocês, sabe? Se delta T1, T21 for igual ao delta T4, 1, portanto, isso vai dar que A1 é igual a A2. Isso aqui vai implicar numa única coisa, tá? Isso foi o que o Kepler descobriu. Filha da puta ele. Ele descobriu que necessariamente o astro acelera. Ele acelera ao se aproximar do Sol, ao se aproximar desses dois pontos. Então tem o ponto afélio, o ponto mais afastado, e o ponto mais próximo do Sol, que é o periélio. Então todo astro acelera ao chegar no periélio, tem velocidade máxima, e depois desacelera ao sair do periélio, e tem velocidade mínima no afélio. Então,
ou Muamuma lá, o Muamuma, ele desobedeceu essa lei. Tinha que ser preso. Como que vai desobedecer a lei do Kepler? Desobedeceu. Bom, então, essa lei aqui implica que o astro acelera. Isso que é um problema para a astrologia. A astrologia não leva em consideração. A astrologia faz toda a órbita circular. Né? Isso significa que você tem 30 graus no céu, Marte corre muito mais rápido do que 30 dias às vezes, porque ele acelera quando ele está no periélio. Ele fica 25 dias numa constelação, e não 30. Ninguém leva em consideração isso. Para ele tudo igual. Né? E terceiro, né? Terceira lei de Kepler diz que o período, né, ao quadrado sobre o raio médio da órbita, é o raio médio da elipse, tá? Ao cubo é igual a uma constante. A partir dessas duas fantásticas leis aqui, porque isso aqui são leis empíricas, são leis observacionais. Ninguém explicava por que era assim. Né? Isso denominava que existia uma força de atração gravitacional no Sol, uma força invisível, que acelerava os corpos, tal, e Newton tinha que explicar isso. Então, Newton partiu disso daí para chegar nas suas 3 leis fundamentais da mecânica clássica também, que é a primeira lei da inércia, né? A lei F igual a ma, né? E a terceira lei da ação e reação. Juntando a segunda lei com a terceira lei, é que Newton constrói a lei da gravitação, tá? Que é uma extensão dessas duas leis primárias.